Olá, aluno, bem-vindo à nossa disciplina de modelagem de dados. Hoje vamos dar continuidade a todo o nosso estudo que vai desde lá da parte principal de especificação de requisitos até a modelagem física do nosso banco. Então, nessa disciplina, como nós já viemos tratando nas aulas anteriores, nós trabalhamos com a forma com que vamos estruturar a nossa informação para daí armazená-las em um banco de dados. Na aula anterior, vimos como o modelo conceitual é criado, como podemos definir as nossas entidades, os atributos e também questões de chaves, criarmos as nossas chaves primárias, a nossa chave secundária, chave composta e entre outras que existem no modelo entidade-relacionamento. Hoje daremos continuidade a isso, vamos entrar um pouco no modelo lógico e vamos ver algumas ferramentas e regras e definições de padrões para utilizar a UML no desenvolvimento do nosso diagrama e assim chegarmos no nosso produto final, que é o modelo físico. E por fim, também algumas ferramentas que nos auxiliam nesse desenvolvimento. Vamos ao quadro, por favor, ver o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos modelar, então, os dados por meio de um modelo entidade-relacionamento, utilizando um diagrama entidade-relacionamento, o nosso DR. Modelaremos os dados também utilizando alguns conceitos de UML. UML são regras que definem vários documentos que são utilizados para o desenvolvimento de um software. Aqui a UML define classe, diagrama de objetos, sequências, porém essas regras podem ser aplicadas também aqui no nosso desenvolvimento e modelagem de banco de dados. Vamos ver alguns conceitos avançados de modelagem, que daí já são alguns paradigmas herdados da UML que são relacionados à herança, generalização, especificação, onde podemos pegar alguns atributos de entidades e tabelas e adicioná-los em outras tabelas dependentes da mesma, e assim fazer um modelo mais conciso. E por fim, vamos trabalhar um pouco sobre as ferramentas cases. O que são essas ferramentas? São softwares que nos auxiliam nesta modelagem. Então, por meio destes softwares case, destas ferramentas, é possível criarmos o nosso modelo conceitual, fazer o nosso esboço, o nosso esboço gráfico. Criamos também o nosso modelo lógico, com todas as tabelas, com os atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras, todo o relacionamento entre cada entidade, levando em consideração a cardinalidade, que nós vimos na última aula, que é aquela relação que pode ser um para muitos, muitos para um para um ou muitos para muitos. E em seguida, após esse modelo lógico, podemos pensar também em uma estrutura de generalização e especialização, caso seja necessário, caso esteja dentro da especificação do projeto. Lembrando que essa especificação do projeto é aquela primeira parte. Então, sem essa especificação, sem essa conversa com o cliente, sem esse entendimento das necessidades do sistema de banco de dados, não é possível chegar nos modelos e nas representações gráficas e no banco em si. Ainda lembro que o modelo conceitual, que nós estudamos na aula passada e vamos continuar um pouco na aula de hoje, ele é de extrema importância por ele ser simples, ele auxilia nesta evolução do projeto do banco, na questão da validação com o cliente também, e assim nos permite trabalhar com informações mais robustas e mais compostas deste banco. E por fim, ainda sobre esta ferramenta case, além de nos dar meios e recursos para criarmos os diagramas, podemos criar algumas coisas automáticas, como por exemplo, dicionários de dados, que são tabelas que trazem todas as informações específicas de cada atributo das informações que estão no nosso banco, e também podemos gerar, inclusive, scripts de banco de dados, que daí são as linguagens, os códigos específicos numa linguagem de modelagem de dados, que, por exemplo, é o próprio SQL. Então, hoje vamos conseguir ter uma abrangência maior de todas as ferramentas e estruturas que temos na mão para podermos modelar todos os nossos dados antes de criarmos o nosso banco. Vamos então iniciar a nossa aula com o nosso primeiro conceito de hoje. Vamos trabalhar com a modelagem de dados em um banco, utilizando o modelo entidade-relacionamento, já pensando no diagrama. Aqui não vamos mais
pensar tanto no modelo textual. O modelo textual, ele é simples de se fazer, porém é um pouco complicado de se enxergar ali a estrutura e a conectividade entre os dados e a informação. Por isso, vamos trabalhar mais em cima de modelos gráficos. Então, vamos ao quadro ver alguns conceitos a respeito dessa modelagem utilizando o diagrama entidade-relacionamento. Sabemos que todo software tem um ciclo de vida. E esse ciclo de vida é relacionado, né, ao estudo, planejamento, que respaldam todo esse desenvolvimento do software, tanto com análise de requisitos, levantamento de especificações, definição de todos os objetos que vão compor o sistema, funcionalidades, para, enfim, poder ser implementado pelo desenvolvedor. Então, esse ciclo compreende algumas fases, né, que delimitam tanto o início, meio e o fim do nosso projeto. E em banco de dados não é diferente. Em banco também temos um ciclo de vida específico para que possamos desenvolver todo o nosso banco. Por exemplo, temos um estudo inicial em que nós partimos de um escopo, avaliamos restrições, objetivos e todos os requisitos do problema que vamos estudar. Projeto é um próximo passo desse ciclo, em que eu inicio a programação conceitual do meu banco, ou seja, que eu trabalho com o modelo conceitual. Aqui já entra o nosso MER. Criamos já os primeiros diagramas e esboços que vão conter lá no nosso SGBD. Em seguida, implementação e carga. Isso se refere à instalação do nosso banco propriamente dito, ou seja, tendo o banco já definido fisicamente, toda a estrutura, aqui nós carregamos as informações. Então, colocamos as informações no banco por meio de scripts SQL. Então, aqui já trabalhamos propriamente no banco já criado. Uma outra parte do ciclo importante é o teste e avaliação, em que são encontrados erros, são feitos vários testes, avaliado todo o sistema. Operação, onde nós desenvolvemos, né, pensamos na integração de vários aplicativos que vão operar sobre este banco. E, por fim, manutenção e evolução. Sabemos também que um banco de dados, assim como um software, também está aberto a sempre evoluir. É um modelo progressivo. Então, tanto o modelo conceitual, o lógico e o modelo físico de um banco são progressivos. Então, estão abertos a mudanças, abertos a novos requisitos criados pelo cliente ou requisitados pela organização. E assim, devemos sempre estar preparados para adicionar essas novas funcionalidades e novos recursos ao nosso banco. Então, respeitando estes passos do ciclo de vida, é possível ter uma implementação segura do nosso banco, tá? Assim, não conseguimos ver corretamente onde podem ter falhas, de repente, e acaba nos dando uma maior segurança na hora de criarmos nosso banco. Vamos ao quadro, por favor. Ver mais uma questão de desenvolvimento de software que é aplicado também a banco de dados, que é o desenvolvimento em equipe. Então, há uma padronização no desenvolvimento, sempre de banco também, que é a alma do negócio, é a alma do desenvolvimento. Então, quanto mais nós padronizamos, dividimos em equipes, em funcionalidades, nós conseguimos agilizar o processo de desenvolvimento, otimizamos recursos, otimizamos custos, otimizamos pessoal também. E para isso, para manter uma padronização no nosso dados, temos um recurso que se chama dicionário de dados, em que eles podem nos ajudar, né, a entender o nosso banco, a entender a evolução do nosso banco, né, como os atributos, os novos campos estão sendo atendidos e criados, inseridos no banco, e também ter uma visão geral do banco de uma forma mais descritiva. Então, os dicionários de dados, eles escrevem basicamente, né, os nomes das nossas entidades, as tabelas, as relações entre estas tabelas e também descreve os atributos, como os tipos de cada atributo, se é uma variável de texto, uma variável inteira, qual o tamanho desta variável. Define também os tipos de dados, né, e seus tamanhos. Descreve detalhadamente cada chave. Então, qual que é a função daquela chave, o que aquela chave representa, se essa chave é uma chave estrangeira, se é composta, se é uma chave surrogada.
Aqui, então, além de definir todos esses tópicos, por fim, temos a definição de usuário e permissões. Podemos criar um modelo, modelar ali nesse dicionário de dados, todas as permissões de acesso a esses dados, de acordo aí com a política de segurança da empresa, com o que isso está sendo desenvolvido. Então, eu posso colocar ali que determinado grupo de funcionários pode acessar aqueles atributos ou aquela tabela, ou que determinada tabela só pode receber requisições de leitura de dados, não pode escrever nem atualizar nada. Então, essa é uma ferramenta interessante, importante para trabalharmos com o banco e padronizarmos toda a nossa estrutura. Vamos ao quadro ver algum exemplo destes dicionários de dados. Aqui temos uma parte de um dicionário de dados que remete à tabela funcionário de uma empresa. E a primeira parte, ela vai trazer, então, o que chamamos de metadados. Metadados, mas o que são estes metadados? Metadados são dados referentes a outros dados. Então, na tabela funcionário, nós temos vários dados que estarão contidos ali, relacionados a este funcionário. Sendo assim, esta primeira parte do nosso dicionário traz dados referentes a ela, como uma descrição breve do que ela vai armazenar, o volume de dados que ela pode armazenar também, quantos registros no máximo e no mínimo ela pode receber, o tempo de retenção, quanto tempo esses dados permanecerão ali na tabela, se eles serão permanentes ou apenas provisórios, e aqui, claro, as permissões, né, de acordo com as políticas de segurança e acesso da empresa. Então, aqui fica a nível do gerente definir ali as prioridades de acesso em cada tabela do banco. E a segunda parte desse dicionário, ainda relacionado à nossa tabela funcionários, já nos traz todos os atributos. Então, pensando nos atributos referentes a funcionário, temos código, nome, CPF, data de nascimento, cidade, entre outros que podem ser adicionados aqui. E vemos que ele traz informações como a descrição do atributo, o nome, né? O campo, como a variável atributo está definida no banco, o tipo deste dado, o tamanho, uma descrição rápida sobre a que ele se refere e a restrição. Aqui a restrição nos dá informações do que pode ser cada um desses arquivos. Por exemplo, o primeiro atributo aqui é uma chave primária. O segundo atributo é um nome, ele deve ser inserido o nome completo. No CPF, temos uma restrição ali para inserir o CPF válido. Então, vai haver uma espécie de verificação no banco sempre que um CPF for inserido em um registro de funcionário para verificar, então, se esse CPF é válido. Porque isso acaba evitando problemas de redundância em banco, problemas de inconsistências, caso seja digitado um CPF inválido. Então, isso é uma visão geral mais desta modelagem conceitual e lógica do banco, onde temos alguns recursos, né, que podemos utilizar nesta modelagem, como esse dicionário de dados, que adiciona mais um nível de abstração e entendimento do nosso banco. Vamos resolver a nossa situação-problema, que se refere ao desenvolvimento de um diagrama entidade-relacionamento para um software, um banco de dados de uma biblioteca comunitária. Imagine que é uma biblioteca em que faz todo o controle de livros, controle de empréstimos, né, de livros que são recebidos, são comprados ou são doados, faz tudo isso na mão. Então, sempre em papéis, em cartões, então acaba sendo uma tarefa difícil de manter conforme ela vai crescendo, aumentando de tamanho e mais usuários vão utilizando. Então, você foi contratado para criar um modelo de banco onde todas essas relações serão armazenadas para ficar mais fácil depois, consultar os livros, consultar estoque, também consultar quais pessoas pegaram, né, quais livros e assim por diante. Vamos ao quadro ver um pouco da descrição da nossa SP. Então, nesse bairro onde você mora, tem uma biblioteca comunitária que recebeu vários livros usados, né, de vários tipos, de várias categorias. Então, surgiu a ideia de criar essa biblioteca para disponibilizá-los. Porém, ali uma falta de controle nos empréstimos, porque é tudo feito à mão. Então, é interessante criarmos uma solução computacional
para controlarmos todo esse empréstimo, né? Onde vamos armazenar esses dados. Então, a pergunta que foi solicitada a você é o que você pode fazer, né, para ajudar nesta situação. O que pode ser criado e o que pode ser desenvolvido aqui, implantado na biblioteca de forma simples para auxiliar nesses empréstimos. Lembrando que é uma biblioteca comunitária, recebe doações, então aqui não terá muitos recursos para você trabalhar em cima disso. Como vamos pensar em implementar um banco de dados e temos várias soluções de software gerenciadores de banco, como os da Oracle, o MySQL, o SQL Server da Microsoft. Como temos várias opções, sejam pagas ou de software livre, é interessante pensar aqui como os recursos são limitados, podemos pensar em uma solução livre, né, como o MySQL, por exemplo. Então, outra coisa que podemos fazer é já pensarmos no modelo conceitual dos dados, já identificando os tipos de estruturas que precisam ser armazenadas e que vão conter informações, como, por exemplo, funcionários, clientes, né? As pessoas que vão emprestar os livros são clientes. Então, podemos ter uma tabela cliente, tabela de funcionário, uma tabela de livros, inclusive uma tabela do gênero do livro, para que assim evitemos a redundância ao colocar sempre o gênero dentro da própria tabela livre. Vamos ao quadro ver como podemos resolver a situação. Como eu mencionei, primeiro vamos instalar um sistema operacional, por exemplo, Linux, por ser de distribuição livre e não gerar custos para a nossa biblioteca, e também um SGBD freeware, como o Kexi aqui é um tipo de SGBD grátis, o Base também. E assim vamos criar algumas telas intuitivas ali para que usuários leigos possam trabalhar, né? Possam utilizar. Porém, como o nosso foco aqui é banco de dados, é a questão da modelagem, para ajudar nos empréstimos, no armazenamento destes dados, tanto de doações quanto dos livros que saíram da biblioteca, vamos implementar um modelo, né, textual, lógico do nosso banco. Textual porque não vamos trabalhar então com gráficos aqui. E lógico porque vamos identificar, além das tabelas, vamos identificar os atributos e as chaves e o tipo de chaves. E aí, na hora que definimos os tipos de chaves, conseguimos perceber qual o relacionamento entre as diversas tabelas do nosso banco. Vamos lá, a primeira tabela seria livro, obviamente, já que teremos vários livros. Cada livro pode ter um código, um título, e aí teremos o seu autor, tipo de livro e a editora a qual ele pertence. Note aqui que COD livro está com uma anotação de hashtag antes da palavra, o jogo da velha. Isso se refere, então, a uma chave primária. É interessante sempre colocarmos a chave primária como primeiro atributo nesta representação textual. Em seguida, colocamos os demais atributos. Título é um atributo comum, pertencente a livro, porém, temos outros atributos como o tipo do livro e o autor aqui, que eles trazem uma anotação e-comercial antes do nome desse tipo. Essa anotação remete a uma chave estrangeira. E o que é uma chave estrangeira? Quando pensamos em chave estrangeira, já pensamos em um relacionamento dentro de um banco entre duas entidades, duas tabelas. Então, a minha tabela livro, ela possui o tipo deste livro, né, o gênero. Sendo assim, ao invés de colocar o gênero ali, eu tenho uma outra tabela chamada gênero, ou tipo do livro, e essa tabela tem um identificador próprio, a sua própria chave primária. Então, eu tenho a tabela livro como a chave primária e a gênero também como a chave primária. Em seguida, eu posso pegar a chave primária da tabela gênero e colocá-la dentro da tabela livro. Assim, eu crio uma relação ali entre as duas tabelas. E sendo assim, eu já posso pensar também no grau de cardinalidade desta relação. Vamos voltar ao quadro e continuar vendo os demais atributos e tabelas do nosso modelo. Como eu mencionei, o tipo de livro vai trazer, então, o seu código tipo de livro, que é a sua chave primária, está denotado com o caractere hashtag. Depois, um outro atributo que descreve qual que é o tipo do livro. Então, observe aqui que a chave primária de tipo livro
está inserida aqui na tabela livro como chave estrangeira. E é o mesmo código. Tá? Então, sempre que há uma modificação dessa chave primária, ela é modificada também ali na livro. Então, temos um relacionamento de entidades aqui. Autor também é uma tabela que podemos criar com o ID e o nome, editora também. E note que tanto autor quanto editora também estão aqui na minha tabela livro. Tá? Mais alguns exemplos que podemos criar na nossa modelagem é uma tabela, uma entidade pessoa com os dados pessoais de quem está emprestando um livro, e o atributo-chave pode ser a matrícula da pessoa, que obviamente será única. Tá? E, por fim, uma tabela empréstimo, que vai carregar todos os dados, né, da pessoa que emprestou o livro, do livro que foi emprestado. E sendo assim, essa nossa última tabela empréstimo, ela vai conter várias chaves primárias, na verdade chaves estrangeiras, que serão chaves primárias de cliente, né, da nossa pessoa, terá a chave primária de livro, do tipo de livro, e todas elas estarão contidas nessa tabela empréstimo para simbolizar esse relacionamento. Então, esse empréstimo, essa tabela empréstimo, vai associar todas as nossas tabelas, né, a pessoa que empresta o livro. Tá? Então, assim encerramos essa modelagem inicial, né, de forma lógica e textual do banco desta biblioteca. Neste conceito, aluno, vamos trabalhar então com a modelagem UML aplicada a banco de dados. A modelagem UML traz recursos, documentações, estruturas, regras, padrões que definem as documentações necessárias para se especificar e utilizá-las no desenvolvimento de um software. Então, ali conseguimos criar, por meio do UML, diagramas de classe que vão identificar as classes do nosso projeto, os objetos e métodos. Criamos diagramas de sequência que vão nos dar uma visão geral de como esse software ele é executado, qual que é o passo a passo deste software. Podemos especificar também diagramas de caso de uso, que nos trazem os requisitos do software, né, o que esse software deve conter de funcionalidade, entre outros tipos de diagramas. Então, a UML está altamente ligada com a orientação a objetos, porque como temos um diagrama de classes aí, esta utilização de classes e objetos em um desenvolvimento de software já nos leva ao paradigma orientado a objetos. Então, vamos herdar algumas coisas desta parte da UML para aplicarmos na nossa modelagem de banco. Vamos ao quadro ver, então, algumas definições importantes. A programação orientada a objeto ela é utilizada muito nas linguagens Java, C# e Python. Java é uma linguagem já orientada a objeto de natureza. C# e Python também. Há casos em que utilizamos orientação a objetos em C++, é possível também. Porém, C++ não é nativo como uma linguagem orientada a objeto, mas podemos adicionar algumas funcionalidades ali. Existe, então, uma impedância, né, uma certa relação entre modelos orientados a objeto e a nossa modelagem relacional de banco de dados. Sendo assim, podemos utilizar essas ferramentas de modelagem para modelar o nosso banco. Tá? Isso facilita bastante a implementação. Vamos lá, o que é então essa programação orientada a objetos? O que seria então um objeto? Quais os tipos de cada objeto? O que é uma classe? Quais são os atributos e comportamentos desta classe? Então, vamos lá, o que seria um objeto, né? A parte principal da programação orientada a objetos. O objeto ele se refere a uma entidade, né, que vai possuir atributos, né, vai possuir informações e métodos que vão agir em cima destas informações. Então, por exemplo, a entidade mais comum que trabalhamos é a entidade pessoa, onde nela temos alguns atributos, algumas informações relacionadas à pessoa, CPF, nome, endereço, e podemos ter métodos que atuam sobre esses atributos, como métodos para recuperar as informações, né, exibi-las na tela ou passá-las como parâmetro para outra função, métodos para adicionar novos atributos, novos campos a este objeto e assim por diante.
Classes. Classes são um conjunto, né, que abriga estes objetos. Então, é na classe que temos definidos quais os atributos e os métodos que o objeto instanciado a partir desta classe vai possuir. Tá? Então, a classe é uma abstração do objeto, né, da pessoa, do cliente, do funcionário, produto, que são todos exemplos de objetos e classes. E, por fim, na orientada a objetos também podemos pensar nesta relação de classes, conceitos como herança e generalização e especificação de dados, onde podemos herdar algumas funcionalidades e atributos de outros objetos. Então, vamos ao quadro ver então como está estruturado um diagrama de classe. Sempre tem o seu nome em primeiro lugar, em formato de uma tabelinha. Depois, logo abaixo, tem todos os seus atributos, tá? Como ano, modelo, placa, que são inerentes a este objeto carro. E, por fim, os métodos, né, ou funções, procedimentos, que estão relacionados a este nosso carro. Né? Como o carro ele pode andar, pode frear, então, em uma visão mais abstrata, esses podem ser dois métodos a serem implementados que atuam sobre um carro. E sendo assim, utilizando estes conceitos de orientado a objetos, chegamos na UML, que é a linguagem de modelagem unificada. E ela constitui padrões, né, que nos permite fazer vários diagramas para ajudarmos no desenvolvimento do software. Como diagrama de classe, especifica todas as classes do nosso sistema. Diagrama de objetos, né, ele dá uma visão dos objetos e seus atributos, como está a relação entre esses campos. Diagramas de caso de uso, para especificação de requisitos de um software. Diagramas de sequência e atividades, eles têm a função de mostrar ali o passo a passo da execução desse meu software, né? Quais os caminhos que esse meu software pode tomar. Estados, ele trabalha com gatilhos, né, para identificarmos as transições, né, de um objeto para o outro, ou de um estado do meu software para um outro estado que ele pode apresentar durante sua execução. E, por fim, diagrama de componentes, ou seja, todos os componentes, todos os objetos que estarão contidos no nosso programa. Sendo assim, temos algumas semelhanças de um diagrama de classes e o nosso diagrama entidade-relacionamento. Aqui temos um exemplo de um diagrama de classe, aqui primeiro, em que ele nos traz o nome da classe, os seus atributos, né, código da cidade, o nome, né, e a quantidade da população, e também pode trazer questões de relacionamento com relação à cardinalidade. Ou seja, aqui temos um estado que pode possuir uma ou mais cidades, e cidades que só podem estar atribuídas a um estado somente. E aqui note que essa notação de cardinalidade já mudamos, não é de 1 para n, como no DER. Aqui, em diagramas de classe, utilizamos 1 e o asterisco para denotar a questão do n, né, de muitos. E embaixo temos um diagrama de objetos. Esse diagrama de objetos é semelhante ao das classes, porém, ele instancia os objetos que foram criados a partir dessa classe. Então, o objeto da classe Estado é Santa Catarina, né? O Estado de Santa Catarina tem seus atributos próprios. Em um objeto da classe Cidade, temos aqui uma cidade de Santa Catarina instanciada com seus próprios objetos. E aí se assemelha bastante com o nosso modelo entidade e relacionamento. Temos relações, temos o grau de cardinalidade e temos mais... Podemos utilizar, então, essa semelhança para implementarmos o nosso diagrama. Vamos voltar ao quadro e ver mais algumas questões sobre os diagramas de classe e DRs. Então, persistência em objetos, no domínio de uma programação orientada a objetos. Então, essa persistência continua no banco, envolve lógicas que vão efetuar, né, um mapeamento entre objetos e os seus relacionamentos. Então, vai envolver ali tabelas, os relacionamentos entre as tabelas, os atributos e também os campos e métodos dentro do meu banco. Sendo assim, esta é a forma
que temos de pegar conceitos da OML e aplicar em nossa modelagem de banco de dados. Vamos resolver a nossa SP desenvolvendo um modelo conceitual de banco de dados, já trazendo algumas funcionalidades do modelo lógico. Tá? Então, vamos trabalhar ali com entidades, já pensando em atributos, pensando em chaves e outras questões. Vamos ao quadro ver a descrição do que devemos implementar agora. Você tem um cliente, que é o salão de beleza da Dona Áurea, e o objetivo dela, ao te contratar, é informatizar o atendimento, todo o atendimento do salão. Então, ela quer controlar os clientes, quer controlar os funcionários, né? Não controlar assim, os funcionários que ela tem, né? Quais as informações de cada funcionário, e quer desenvolver também um modelo entidade-relacionamento para documentar todas essas informações que ela precisa armazenar. Né? Então, aqui, nós já pensando em um modelo entidade-relacionamentos, nós já levantamos na análise de requisitos que precisamos de entidades clientes, uma entidade para os fornecedores de produtos do salão, uma entidade para armazenar os produtos e as características de cada produto utilizado, uma entidade para os serviços executados e funcionários. Né? Então, já temos aqui uma visão dos requisitos levantados juntos com a Dona Áurea do que ela precisa ser armazenado no banco. E aí, com essa análise levantada, podemos responder já algumas perguntas sobre as informações, né? Como, por exemplo, qual funcionário realizou e como que eu posso controlar o agendamento de horários do cliente. Então, são duas perguntas que eu posso responder por meio da modelagem do meu banco, vendo ali os relacionamentos entre as diferentes classes. Então, sendo assim, vamos ao computador resolver essa nossa situação e modelá-las no software BR Modelo. Vamos ao computador, por favor. Sendo assim, vamos abrir aqui o nosso software, tá? O BR Modelo. Vamos abrir um outro projeto aqui. Vamos lá. Vamos criar um modelo, então, conceitual. E primeiro, né, de acordo com as especificações, precisamos de uma classe cliente. Vamos lá. Deixa eu criar aqui um outro modelo. Criamos uma entidade. E esta entidade vai se chamar cliente. Vamos lá, porque não está alterando o nome. Vamos reiniciar o programa aqui. Vamos iniciar o nosso BR Modelo, né, para resolver esses problemas que às vezes podem ocorrer. Vamos lá. Agora sim, vamos criar uma entidade. Essa entidade tem o nome de cliente. Criaremos uma outra entidade para o funcionário. Em seguida, outra entidade para armazenarmos, né, os dados do atendimento a este cliente. Também precisamos de outra entidade para, vamos lá aqui, para o fornecedor de produtos. E para se relacionar com a entidade fornecedor, temos o próprio produto em si. Vamos lá, produto. Pronto, aqui temos as principais entidades já criadas, né, no nosso modelo do banco. Agora precisamos pensar nas relações entre elas. E quais seriam essas relações? A primeira, vamos pensar aqui no funcionário que executa um atendimento. Então, funcionário executa um atendimento. Executa um atendimento. E qual seria a cardinalidade? A cardinalidade é um funcionário pode executar nenhum atendimento ou muitos. Então, está ok, 0 para N. E um atendimento só pode estar relacionado a um funcionário apenas. Então, mudamos a cardinalidade aqui de 1 para 1. Ou seja, cada atendimento, só pode estar sendo feito ou realizado por um funcionário. Não tem como 2 funcionários ou mais realizarem um atendimento. E não tem também como o atendimento existir sem que haja um funcionário alocado ali para ele. E aí, este atendimento tem uma relação com o cliente, né? Vamos ver aqui, criar uma relação entre cliente e atendimento, que vai se chamar
O cliente solicita, então, um atendimento. Solicita o atendimento. E qual seria a cardinalidade? Vamos lá, deixa eu tentar trocar aqui. A cardinalidade do lado cliente é que ele pode estar associado a zero, nenhum ou muitos atendimentos. O cliente pode requisitar vários serviços diferentes no salão. Então, aqui está ok, né, a cardinalidade. Já do lado cliente, este atendimento só pode estar relacionado a um cliente e apenas um. Então, o atendimento está relacionado a um funcionário e a um cliente. Não tem como o mesmo atendimento também ser utilizado em vários clientes, tá? E por fim, vamos pensar aqui no fornecedor. Também temos uma relação aqui entre os dois, onde o fornecedor fornece um produto, tá? E a relação de cardinalidade é esta padrão aqui mesmo, de zero para muitos. Então, o fornecedor pode estar associado a nenhum produto ou muitos, e o produto pode estar relacionado a nenhum fornecedor ou muitos também. Então, aqui fica desta maneira. Sendo assim, temos já o modelo conceitual já feito aqui, e já conseguimos, por meio aqui desta entidade atendimento, conseguimos pensar qual o funcionário que está realizando o atendimento, qual o cliente. E aí, quando tentamos responder a pergunta, por exemplo, qual funcionário realizou e qual o agendamento de horários de cada cliente, pensamos nessa tabela atendimento. Porque daí o que acontece aí nessa tabela? Ocorre que a tabela atendimento pode ter atributos relacionados a horário, ela terá uma chave estrangeira que vem de cliente, uma chave estrangeira também que vem do funcionário, tá? Então elas vão identificar o cliente e o funcionário que estão neste atendimento. E aí o atributo horário vai identificar o horário que esse atendimento foi marcado, né, que está sendo realizado. E sendo assim, conseguimos já responder essa pergunta e fica de fácil acesso para a dona Áurea depois consultar no banco todas estas informações, né? Fica fácil recuperar. Aí só mais um adendo aqui, esta entidade funcionário pode até, essa entidade solicitação, né, atendimento, pode ser até uma classe, uma entidade associativa, em que ela vai associar duas entidades. E assim resolvemos a nossa situação-problema. Agora, cara aluno, eu vou deixar um momento para que você possa refletir sobre a seguinte questão. Qual a diferença entre classes e entidades? Tá? Em alguns instantes eu volto com a resposta. Então vamos lá, qual a diferença entre classes e objetos? Vamos lá, classes e entidades. Classes são estruturas que possuem, além de atributos e campos, informações sobre esta minha classe, possui também métodos que atuam sobre estes objetos. Então, uma classe carro, por exemplo, como vimos já na aula, ela tem métodos relacionados a este carro, né, como uma função para dirigir o carro, para acelerar, para frear e assim por diante. Já entidades, por mais que ela tenha uma semelhança com classes, ela não possui objetos, né? Lembre-se que entidade é uma tabela do seu banco. E uma tabela do banco guarda apenas as informações daquele dado, né? Então, uma tabela pessoa, uma tabela carro vai guardar informações sobre a pessoa e sobre o carro, né? Por exemplo, do carro a placa, o estado, o ano do carro, o modelo do carro, a marca. E só que não tem nenhum método para trabalhar em cima daquelas informações. Então, basicamente, esta é a diferença principal
entre as duas, né? Uma tem métodos e a outra não, né? Se formos simplificar aqui. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Neste conceito, vamos estudar um pouco mais sobre técnicas avançadas para se modelar os dados. O que nós sabemos com relação ao fundamento da modelagem conceitual é que podemos relacionar duas entidades por meio de relacionamentos com graus de cardinalidade, onde eu identifico se é um relacionamento de um para muitos, muitos para um para um ou muitos para muitos. Tá? Identifico também o relacionamento se ele vai ser binário, se vai ser ternário, quaternário, dependendo do número de entidades que estão se relacionando. Tá? Eu consigo, a partir do modelo lógico, já pensar nas tabelas com o nome da tabela, cada atributo, os tipos dos atributos, tá? Vai ser inteiro, char, float, etc. E também o tamanho do atributo, como um atributo de texto, eu posso especificar ali um tamanho máximo para aquela string, para aquela string de caracteres. Tá? Então, temos no modelo conceitual estas partes inerentes a ele. Porém, como podemos aplicar também questões fundamentais da UML no modelo conceitual, nós aqui trazemos algumas questões como herança, né? Especialização e generalização, onde eu herdo alguns dados e algumas informações de entidades superiores. Tá, vamos ao quadro ver estes conceitos avançados. Tá? Vamos reutilizar, então, especificações. Sempre que especificamos uma tabela, nós especificamos as características desta estrutura. Tá? Então, nós, pensando nesta estrutura, deixamos toda a parte da implementação do banco para o desenvolvedor. Tá? Então, separamos aqui as duas partes, a parte conceitual, estrutural e a parte mais ativa, né, de implementação e definição do banco. Porém, na orientação a objetos, esta separação se pratica da mesma forma, só que é diferenciado apenas a parte dos detalhes da implementação da própria implementação. Então, há conceitos, né, de programação orientada a objetos que eu posso utilizar na minha modelagem de banco, como, por exemplo, a herança, que seria, então, uma herança em programação orientada a objetos. Vamos lá, vamos pensar primeiro em classes, né, da programação orientada. Se eu tenho uma classe, o exemplo mais comum, uma classe pessoa, em que ela vai trazer os atributos de pessoa, nome, CPF, cidade, endereço e assim por diante. Porém, imagine que o seu estabelecimento, o seu negócio, ele lida com dois tipos de pessoas, né? Pessoa jurídica e pessoa física. Sabemos que a jurídica e a física têm atributos em comum, como o nome, né? O endereço, cidade, porém, há um atributo que identifica unicamente cada uma delas. Então, eu não posso pôr ali numa entidade pessoa o CPF e o CNPJ, que são os dois atributos que identificam pessoa física e jurídica, respectivamente. Então, para isso, eu utilizo o conceito de herança de classes, onde eu crio uma classe pai, uma classe superior, chamada pessoa, com os atributos comuns, e depois eu ramifico esta classe com especializações dela, que seria uma classe pessoa física e uma pessoa jurídica. E aí esta classe pessoa física não precisa repetir todos aqueles atributos comuns, né? Cidade, nome, endereço. Ela só é construído nela o atributo específico, que no caso é o CPF da pessoa física e na pessoa jurídica o seu CNPJ. E assim eu consigo reutilizar a especificação que está generalizada na classe pai, na classe superior. E aqui temos dois conceitos, né? De generalização é a classe pai, que possui os métodos e atributos comuns, em comum, e as classes especializadas, que são especializações, né? Essa classe pessoa foi especializada, né? Então tem um grau um pouco maior de definição, de identificação, relacionado à classe mais geral, pessoa. Vamos voltar ao quadro e ver mais um exemplo. Aqui temos um diagrama de classes, onde eu tenho um médico, tá, que ele possui seus atributos em comum, CRM, seu nome, CPF,
e um método aqui que verifica o CPF se ele é válido ou não, sempre que ele é inserido no banco. Depois temos também aqui que ele é especializado, né? O médico pode se especializar em cardiologia ou anestesia, e daí que vem o nome especialização. Daí, se ele for para o lado da cardiologia ou anestesia, há atributos, né, e métodos específicos que cada uma destas partes podem criar, né, podem fazer e possuir. E sendo assim, essa herança também é utilizada no nosso modelo entidade-relacionamento. E como isso, né? Esses três autores aqui, lá em 2012, afirmaram que em um DRR, em um diagrama entidade-relacionamento, a generalização e especificação são os relacionamentos entre as entidades. Então, vai determinar que uma entidade contém outra, ou seja, há uma entidade superior e entidades inferiores que fazem parte de um conjunto de especificações. Então, aluno, podemos ver um exemplo aqui, uma classe funcionário, em que ela especifica, tá, a classe professor e a classe secretário. Então, o funcionário pode ser tanto professor quanto secretário também. E o símbolo que utilizamos no MER, né, e no diagrama entidade de relacionamento é este triângulo aqui ao meio, para nos dizer que as classes professor e secretária têm relacionamento, né, com funcionário, certo? Sendo assim, partindo para algumas considerações sobre herança, há restrições, né? Uma entidade pode pertencer a, no máximo, um subconjunto de entidade especializada. Então, podemos definir ali se a cardinalidade desta relação, sobreposição também, em que uma entidade especializada pode pertencer a mais de um subconjunto. Então, um mesmo objeto, uma mesma classe filha pode pertencer a outras classes. Então, esta entidade, por exemplo, secretária, pode pertencer à entidade funcionário, pode pertencer a uma outra entidade, tá? Que, por exemplo, a entidade pessoa, talvez. Então, aí depende da modelagem, como que eu vou pensar no meu banco, tá? Temos mais alguns fatores, como a questão da especificação total ou parcial. Vamos ao quadro vê-las. A especificação parcial, né, herança parcial, significa que nem toda ocorrência da entidade possui uma ocorrência correspondente. Então, sempre que eu tiver ali no meu símbolo de especialização, um P ali ao lado significa que é uma herança parcial. Então, a classe funcionário pode existir, na entidade funcionário, por exemplo, a entidade pai, pode existir sem que existam as entidades inferiores, tá? Temos também a total, que ela é denotada já por uma seta aqui em cima, né, aqui acima, e a letra T logo ao lado. Significa que a classe funcionário, a classe pai, não pode existir sem que haja uma definição das classes inferiores, tá? Então, parcial, total, são dois tipos de heranças que utilizamos no modelo entidade-relacionamento, tá? E assim, estes são os principais tipos de funcionalidades que herdamos da UML, da Programação Orientada a Objeto, alguns conceitos mais avançados que incrementam o nosso entendimento sobre modelagem conceitual. Nessa situação problema, vamos criar um diagrama UML, né, utilizando alguns conceitos da UML aplicados ao nosso modelo conceitual de banco de dados. Vamos ao quadro ver uma descrição desta nossa situação. Imagine que você está no processo de modelagem para um salão de beleza, ali da dona Áurea, né? E você deseja informatizar os processos deste salão. Sendo assim, já há algumas tabelas encontradas, tá? Você está dentro de uma equipe e esta equipe já criou algumas tabelas do banco de dados, como cliente, serviço, funcionário, agenda, atendimento, e ela já criou o DER, né? Você já tem em mãos o DER pronto. Sendo assim, você tendo o DER pronto, utilizando a modelagem conceitual de bancos, a sua função é utilizar esse diagrama entidade-relacionamento aplicando
os conceitos de UML. Então, vamos transformar esse diagrama na notação UML. E daí podemos pensar em algumas questões, como será que podemos mesmo utilizar o UML para esses dados? É possível utilizá-lo? Qual tabela vai receber relacionamentos de generalização e especificação? Ou também posso pensar quais tabelas serão acrescentadas no meu modelo lógico, né? Quais serão definidas lá no nosso modelo de banco de dados. Então, vamos ao computador resolver essa nossa situação. Vamos lá, pensando no salão de beleza da Dona Áurea. Nós já temos aqui, que a sua equipe forneceu, o diagrama entidade-relacionamento pronto, né, com algumas entidades importantes, como funcionário, atendimento, cliente, produto e fornecedor e seus respectivos relacionamentos. Feito isso, vamos passar este diagrama para uma próxima fase, né, a questão da implementação na modelagem UML. Para isso, temos um software que se chama Visual Paradigm. Ele tem a versão Community, que é grátis, né, que você pode baixar e utilizar sem custo nenhum. Ele possui várias funções, né, vários tipos de diagramas que você pode criar para o seu projeto de banco ou até mesmo projeto de desenvolvimento de software. Tá? Primeiro, vamos aqui em Novo, escolhemos os tipos de diagramas, temos uma imensidade de tipos aqui, tá? Mas vamos ficar com o diagrama de classes, que é um dos principais diagramas da UML. Aqui conseguimos especificar alguns requisitos e entidades do nosso banco de dados. Vamos lá, criando esse diagrama, vou colocar o nome Salão, beleza, Dona Áurea. Vamos lá, aguardamos um pouco, pronto. E temos aqui ao lado as diversas estruturas de um diagrama de classes. E aqui podemos criar as nossas classes, né? Vamos criar a primeira classe. Já pensando na especialização, né, e generalização, eu já vou criar aqui uma classe pessoa. E por que pessoa? Porque veja aqui no modelo conceitual, eu tenho funcionário, tenho um cliente e tenho um fornecedor. O que os três têm atributos em comum? Se eu for pensar nos atributos, funcionário, cliente e fornecedor terão nomes, terão CPFs, terão também endereço, cidade. Sendo assim, eu posso agrupá-los em uma mesma entidade, que no caso, uma entidade pessoa. Então, crio essa entidade pessoa, e aí eu crio as outras entidades referentes a cliente, vou dar um zoom aqui, cliente, depois eu posso criar a classe fornecedor, e aqui a próxima classe é o funcionário. Funcionário. Pronto, eu tenho aqui já a minha classe mais geral, generalizada, e as classes que serão especializadas a partir de pessoa. E aí eu crio uma generalização, né, uma herança. Então, o meu cliente vai herdar atributos de pessoa, fornecedor também, e funcionário também irá ter essa herança. Ele vai herdar tanto métodos quanto também atributos. Então, a pessoa vai ter atributos aqui, como CPF, outro atributo nome, endereço e outros mais. Sendo assim, o meu cliente ele vai herdar todos estes campos, tá? E vai ter também os seus campos específicos relacionados a cliente. Pode ter um código específico de cliente para clientes VIPs, por exemplo. O fornecedor vai ter um código da empresa a qual ele trabalha, por exemplo. E funcionário vai ter a sua matrícula, né, referente ao seu cadastro ali na empresa. Sendo assim, já conseguimos pensar no nosso diagrama UML, utilizando os conceitos de herança. Agora, uma outra pergunta que tínhamos na situação problema é como saber, né, quais tabelas serão acrescentadas no modelo lógico e quais receberão esses relacionamentos de generalização e especialização. Voltando ao nosso modelo conceitual, temos que produto pode ter alguma entidade também relacionada à especialização e generalização, né? Depende do tipo de produto que eu vou utilizar. Então, posso ter uma classe produto e
algumas outras entidades referentes a cada tipo específico de produto. E agora os relacionamentos, como que eu os crio aqui? Tá? Para criar relacionamentos, eu posso apenas criar uma outra classe aqui. Vamos criar a classe atendimento, que ela vai possuir os atributos referentes ao atendimento no nosso salão. E eu posso criar uma associação entre cliente, clicando e arrastando até atendimento. Aqui eu posso pôr a cardinalidade deste atendimento. Eu posso escolher, né, a cardinalidade, que seria, né, o cliente solicita um atendimento. Aqui a cardinalidade, então, pode ser que o cliente ele pode ter 0 ou apenas muitos atendimentos. E já do lado cliente, o atendimento pode estar relacionado a apenas um cliente. Então, apenas um aqui. Detalhe que aqui estamos utilizando a modelagem UML, os conceitos UML nessa nossa resolução. Então, temos aqui o conceito de herança e de cardinalidade também na modelagem UML. Sendo assim, você pode observar aqui que já criamos este modelo conceitual e lógico do banco utilizando os atributos UML. Assim já fica mais fácil entendermos os tipos de variáveis que vamos implementar no banco e a relação entre elas. Já facilita bastante na hora de construir fisicamente e utilizar, né, os scripts em SQL para definir o banco. Claro que tem muito mais entidades que podem ser inseridas no modelo, mas a forma de inserir e de criar esses relacionamentos são apenas desta maneira mesmo. Então, assim encerramos, né, a resolução dessa situação em que criamos este modelo, este diagrama entidade-relacionamento com os conceitos UML para o salão de beleza da dona Alda. Neste conceito, vamos trabalhar com ferramentas case, né, que são essas ferramentas case, para que elas são utilizadas. Ferramentas case são softwares que nos auxiliam a fazer toda esta modelagem do banco. Então, inclusive, a criar os diagramas de entidade de relacionamento, criar os dicionários de dados, a criar também diagramas de classes, diagramas de objetos, tudo que vai fazer parte do nosso banco final ali. Inclusive, ele consegue, estes softwares case, conseguem criar scripts do banco de dados, né, da linguagem SQL, a partir da tabela que foi criada no modelo lógico. Então, já faz isso automaticamente. Então, não otimizamos tempo e recursos no desenvolvimento do banco. Então, há várias funcionalidades interessantes que nos auxiliam no dia a dia na hora de criar um banco. Vamos ao quadro ver, então, algumas definições sobre os cases. Precisamos, então, ser disciplinados para mantermos, né, um banco organizado, conciso, dentro da realidade do seu negócio. Por isso, devemos procurar coerência a qualquer custo, à medida que esse banco evolui e vai aumentando. Para isso, visando esta coerência, visando padronizar, né, o desenvolvimento do software, ter uma documentação bem feita, bem organizada, bem definida, temos os softwares cases. Cases vem de engenharia de software auxiliada por computador. Ou seja, vamos trabalhar com vários conceitos de engenharia de software, podemos fazer levantamento de requisitos, especificações, entender como o software e o banco de dados vai ser criado, porém tudo auxiliado por computador. Então, faremos tudo isso em um software que, além de nos dar ferramentas para nós criarmos, né, a partir do zero uma documentação, ele consegue, a partir da documentação que a gente cria, gerar outras documentações adicionais automaticamente. Então, nos poupa tempo no desenvolvimento de um banco. Para isso, as ferramentas case, elas são definidas em inicialmente elas eram definidas em dois tipos. Lower case, que é a fase de análise e projeto dos sistemas. Tá? Então, as ferramentas lower case eram utilizadas apenas para projetos, tá? Projetos. E as upper case eram utilizadas apenas para a construção do meu banco. Feito isso, elas eram bem definidas, existiam dois tipos. Porém,
com o tempo não era mais tão interessante termos duas ferramentas exclusivas para uma parte e outra exclusiva para outra. Então, foi desenvolvido a Integral Case, que é uma ferramenta que já engloba todas as fases do projeto de implementação do banco. Então, ela traz diagramas para o projeto e também formas de implementar o banco, né? Scripts na linguagem de modelagem de dados. Então, e esta ferramenta Case tem algumas fases, né? Algumas funções e objetivos principais. Vamos ao quadro ver quais são elas. Tem as funções principais, né, desta ferramenta Case é automatizar. Então, a palavra-chave é automação. Aqui, automatizamos toda a geração de documentação. Ela gera código a partir de um diagrama básico, então ela pode gerar códigos SQL a partir de um modelo conceitual, de um diagrama entidade-relacionamento. Ela pode gerar documentações, né, de acordo com o padrão dos processos que estamos desenvolvendo. Ela pode também executar testes para validar as especificações de requisitos do banco e também gerenciar relatórios, né, acompanhar o planejamento e gerenciamento do nosso projeto. Sendo assim, é uma ferramenta bem completa que nos dá vários mecanismos para trabalharmos em cima do nosso banco. E aí, cada ferramenta Case possui algumas características inerentes. Tá? Todas elas conseguem, né, criar gráficos, que é a parte principal. É possível modelar o nosso banco, as informações, definir tabelas, entidades, atributos. Elas têm funções também de geração de scripts SQL, outras funções como Forward Engineer e Reverse Engineer, né, engenharia reversa ou engenharia avançada, e também geração de documentação. E o que seria essa engenharia reversa, né, que as cases conseguem fazer? A engenharia reversa, uma ferramenta Case, ela é capaz de, a partir de um banco já implementado, um modelo físico, já rodando ali, ela consegue extrair desse banco um modelo conceitual dele e lógico também. Então, imagine que você tem um banco que foi desenvolvido antes de você conhecer todas essas definições de modelagem de dados. Você só implementou o seu banco diretamente. Uma ferramenta Case consegue acessar esse banco, você linka esse banco a esta ferramenta, ele te gera toda a modelagem conceitual do seu banco. Ele traz ali as entidades, tabelas, todas dispostas graficamente com seus relacionamentos. Isso é uma função bem interessante. E também ela, obviamente, faz o contrário, que é a partir da modelagem gerar os seus scripts para a implementação do banco físico. Tá? Sendo assim, utilizamos as ferramentas Cases amplamente no desenvolvimento de banco de dados. Há vários tipos de ferramentas. A Oracle tem a sua própria ferramenta. Asta é uma ferramenta bastante utilizada no meio de banco de dados. Temos Visual Paradigm, é uma ferramenta interessante também. O MySQL Workbench é uma solução grátis para estas ferramentas Cases. Então, há várias maneiras de se trabalharmos com ferramentas Cases. E apenas para finalizar aqui, ferramentas Cases, elas têm um porém. A maioria delas são pagas. Tá? E por que são pagas? Por que não temos tantas ferramentas disponíveis gratuitamente? Porque você vai utilizá-las para ganhar dinheiro, certo? Você vai implementar um banco de dados para o seu negócio, você vai ter várias ferramentas que vão auxiliar a deixar o seu negócio mais robusto e assim você pode atrair mais clientes, ganhar mais dinheiro e desenvolver melhor o seu negócio. Então, por isso que elas são, na sua maioria, pagas. Porém, elas têm também versões grátis, que são chamadas de community, versões em que são disponibilizadas gratuitamente, porém com algumas limitações de recursos e funcionalidades, que geralmente é interessante para quem está estudando, que nem você, aluno, pode procurar algumas dessas ferramentas que eu mencionei, né, o Asta, por exemplo, e baixar a sua versão community, né, para, enfim, poder testá-la e entender os conceitos que envolvem essas ferramentas. E assim encerramos esta questão, esse estudo sobre as ferramentas Case e suas principais funcionalidades.
Vamos nessa situação problema criar um diagrama entidade-relacionamento utilizando uma ferramenta case. Tá. Lembra você que uma ferramenta case, ela nos permite, além de criar os diagramas, gerar informações automaticamente, scripts, dicionários de dados, e por isso é interessante trabalharmos com elas. Hoje vamos trabalhar com a ferramenta MySQL Workbench. Por quê? Porque ela é grátis. Então, não envolve nenhuma licença, não envolve nenhum cadastro prévio, ela é mais fácil de se utilizar. E é uma que eu recomendo que você utilize em seus estudos na disciplina. Vamos ao quadro ver o que devemos resolver com esta ferramenta case. Olhando para o salão de beleza da Dona Áurea, ela quer manter um histórico dos atendimentos dos clientes no salão. Então, ela quer ali, além de deixar registrado os atendimentos com horários, por exemplo, ela quer manter esse histórico, tudo que ela fez, todos os serviços que ela prestou. Tá? Então, foi feita uma análise do perfil dos clientes, ela quer determinar os serviços mais procurados, ela quer verificar também quais os funcionários mais requisitados. E isso já entra na questão principal de um banco, que é extrair essas informações, analisar informações de negócio, encontrar produtos mais utilizados, criar relatórios sobre preço e assim por diante. Para isso, você precisa criar, então, um modelo, entidade de relacionamento que descreva as informações de modo a responder esses requisitos da Dona Áurea, que é esse histórico, para ela poder consultar o perfil de clientes, os serviços mais procurados e os funcionários mais requisitados. Então, como eu posso manter um histórico dos atendimentos de cada cliente? Outra pergunta é, qual ferramenta case eu posso utilizar para criar o meu diagrama de entidade? E também se há como gerar um dicionário de dados. Tá? Para isso, vamos criar esta ferramenta. Só lembrando, se há como criar um dicionário de dados, que esse dicionário é aquela estrutura, aquela tabela com metadados que trazem informações sobre as nossas entidades e seus respectivos campos do banco de dados. Vamos então ao computador resolver essa nossa situação problema com uma ferramenta case. Vamos aqui trabalhar com a ferramenta MySQL Workbench, tá? Temos ela aqui já rodando. Ela é bem simples, tem vários tipos de diagramas que você pode utilizar e verificar, como por exemplo, quando você cria um novo projeto, você tem esta tela. Nesta tela, te traz informações sobre esquemas físicos do banco. Aqui no esquema físico do banco, você pode criar as tabelas, criar rotinas do banco, grupos de acesso e, claro, os diagramas aqui, diagramas entidade relacionamento. Temos também esquemas de privilégio, adicionar usuários que vão poder utilizar esse banco e qual a função que esse funcionário pode fazer no banco, seja alterar, excluir, atualizar um dado. Temos scripts SQLs, podemos criar aqui uma documentação desses scripts, então já partimos para a implementação de fato do banco. E temos também o auxílio de algumas notas referentes à implementação, alguns comentários que você notou durante o desenvolvimento e a modelagem do seu banco. Então temos várias ferramentas interessantes, tá? Por ela ser de caráter grátis, ela nos traz um bom ferramental para a implementação do banco. Porém, vamos ali adicionar o nosso diagrama, Só clicar aqui, ele já vai direto para a tela onde eu consigo implementar o meu diagrama entidade-relacionamento. Sendo assim, podemos começar criando uma tabela histórico, já que ela quer manter o histórico de serviços que ela prestou. Tá? Então, esse histórico pode ser uma tabela ou um relacionamento. E vai ser uma tabela entre o quê? Vamos pensar antes que o atendimento é entre um cliente, tá? Ao dar 2 cliques na tabela, você consegue acionar os atributos e alterar as informações da tabela. Vai ser a tabela cliente e aqui adicionamos
os campos. Tá? Vai ter um campo CPF, que vai ser a nossa chave primária, e outros campos, como o nome, por exemplo, está tudo bem. Aí você já vê que ele aparece, que esses campos já aparecem aqui. Eu vou criar também uma tabela serviço, tá? Que foi, no caso, o atendimento, né, prestado ao cliente, o serviço que foi prestado. Esse serviço vai ter ali um ID serviço, que vai ser a chave primária, e uma descrição aqui. Note que aqui você pode selecionar, inclusive, o tipo do dado, né? Esse tipo já fica especificado aqui na nossa tabela. E agora eu preciso armazenar o histórico, né? O histórico vai ser um relacionamento entre cliente e serviço. Porém, como então eu posso criar nesse relacionamento? Vamos pensar em uma classe, em uma entidade associativa que associa duas classes. Então eu posso criar um cliente, tá, associá-lo a um serviço. E pensando na cardinalidade, qual seria então o grau de cardinalidade entre os dois atributos? O cliente ele pode estar relacionado a vários serviços, tá? Então é uma relação N para N. E serviço também pode estar relacionado a vários clientes. Então aqui temos uma relação N para N, então podemos adicionar aqui embaixo as diversas cardinalidades, né? 1 para 1, 1 para N, 1 para 1, na notação, aquela notação comum do pé de galinha, tá? Então vamos adicionar uma relação N para N, e ao fazer isso, a própria ferramenta Case já me dá uma entidade associativa. E essa entidade associativa é o meu próprio histórico, tá? Esse histórico eu posso criar seus respectivos campos, como data, por exemplo. E aí, neste meu histórico, eu tenho ali as chaves estrangeiras, ela já me identifica quais são as chaves, tá? Que ele herdou tanto de cliente quanto de serviço, e os atributos que eu vou adicionando aqui, conforme necessário. Desta forma, eu crio essa relação de histórico entre o meu cliente e o serviço prestado. E com relação ao dicionário de dados, né, ferramentas Cases tem algumas que podem criar automaticamente esse dicionário. Geralmente, as pagas têm essa funcionalidade. Já as ferramentas grátis, elas, como essa que nós trabalhamos, o MySQL Workbench, não tem por padrão. Porém, há plugins, né, como o WB Dictate. Ele é um plugin que você pode baixar e instalá-lo no seu Workbench, e você já adiciona uma funcionalidade de gerar esse dicionário automaticamente a partir do seu modelo entidade relacionamento. Dessa forma, respondemos aqui a questão da dona Áurea em criar, né, este histórico para armazenar as informações dos clientes que receberam tais serviços. Agora, caro aluno, deixo aqui mais uma pergunta para que você possa refletir alguns instantes sobre o que estudamos aqui. Qual seria a finalidade dos scripts em uma ferramenta Case? Tá? Em alguns instantes eu retorno com a resposta. Então, qual que é a finalidade dos scripts em uma ferramenta Case? É nos dar a possibilidade de desenvolvermos o código SQL, que é a linguagem que vai nos auxiliar a criar as tabelas, a criar os atributos, entidades, definir chaves, e também são esses mesmos scripts que nos possibilitam criar as funções de acesso ao banco, para ou selecionar um dado, né, e lê-lo,
ou para atualizar um determinado campo, atributo, adicionar novos atributos, novos registros, ou também modificar as tabelas já criadas e implementadas no banco. Então esta é a grande funcionalidade desses scripts que nessa ferramenta Case, que daí já fica tudo junto no mesmo pacote. A modelagem e também a criação do modelo físico, né, dessa linguagem SQL. Vamos recapitular, então, tudo o que vimos nessa aula. Vamos fazer um resumo do que trabalhamos até aqui, né, nesta aula de hoje. A primeira coisa que vimos foi a questão da utilização da UML em diagramas de entidade de relacionamento, onde pegamos vários preceitos, várias funções, várias especificações da UML e trouxemos para o nosso mundo dos bancos de dados. Vamos ao quadro ver alguns desses itens que estudamos hoje. Vimos, né, a modelagem por meio do DER com algumas funções a mais do que trabalhamos na aula passada, já entrando um pouco no modelo lógico, que está relacionado com as tabelas, já identificando os atributos, os seus tipos e as chaves. Modelamos bancos de dados utilizando a notação OML, pois ao resolver aquela situação problema, podemos identificar que ali as nossas entidades, pessoa, a entidade funcionário e fornecedor lá da situação do salão de beleza, poderiam ser especializadas a partir de uma classe, de uma entidade mais geral, chamada de pessoa. Assim economizamos espaço, evitamos redundâncias no nosso banco. Alguns conceitos avançados de modelagem, como a herança, né, que nós acabamos de mencionar, né, que resolvemos na situação problema. E também, por fim, vimos que a ferramenta Case é de grande auxílio para nós, né, no desenvolvimento do nosso banco de dados. E ela, então, pode ter várias funcionalidades, pode nos trazer vários tipos de diagramas que podemos criar por meio delas, inclusive gerar códigos automaticamente, gerar produtos automáticos, né? Trabalhamos aqui, fazendo um resumo das ferramentas que vimos hoje na aula, né? Vimos 3 ferramentas importantes. O BR Modelo, que é um estudo inicial da modelagem conceitual dos dados. Vimos também a ferramenta Visual Paradigm, que é uma ferramenta da Microsoft, na sua versão de comunidade, que é uma versão grátis, tá? Em que ela podemos criar um diagrama de classes, bem como diversos outros diagramas. Era uma ferramenta bem completa, né, e bem complexa. Diferente do BR Modelo, que é bem mais simples e tem poucas possibilidades. Porém, para os nossos estudos aqui foi de valia e de grande importância. Depois, após modelarmos o nosso diagrama UML na Visual Paradigm, partimos para uma ferramenta Case, que é o MySQL Workbench, da própria Oracle, porém de distribuição grátis. Assim, ela também tem uma interface simples, nos fornece vários campos referentes à implementação de um banco, tanto de diagramas conceituais, como de scripts. Tem uma seção para definir privilégios e regras de acesso aos dados e também algumas anotações ali. Lembrando que eu consigo instalar um plugin nessa ferramenta Workbench, que é o WB DataDict, que ele me permite gerar um dicionário de dados a partir do meu modelo conceitual que eu defini nesta ferramenta. Então, assim, nós já temos aqui um ferramental, né, tanto conceitual quanto um ferramental tecnológico, que já nos ajuda e nos possibilita criar e desenvolver um banco de dados. Na próxima aula, vamos ver outras formas de modelagem, né, para normalizar os dados, deixar os dados mais precisos dentro de um banco, tá? Melhorar essas relações para evitar ainda mais redundâncias e inconsistências. E te convido, né, a participar dos nossos fóruns da disciplina, a entrar em contato com o seu tutor e qualquer dúvida, estou aqui sempre à disposição e vamos evoluindo e crescendo juntos neste campo, né, da modelagem de banco de dados. Me despeço aqui, agradeço e nos vemos na próxima aula.